Olá, meus amigos. Eu recebi link de uma publicação no meu WhatsApp através de um irmão meu da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e claro, a minha igreja, a minha denominação. E aí neste link ele escreveu: por favor, careço o seu ponto de vista sobre este assunto publicado. E uma vez que eu recebi, achei por bem abrir o link. E aí estava uma publicação realmente que merece uma análise. 7 igrejas hereges que enganam o povo em Angola. A publicação foi feita por José Quental. E nesta publicação ele colocou uma lista de 7 igrejas hereges que enganam o povo em Angola. E ele no início escreveu: vivemos tempos em que a verdade foi trocada por emoção e a doutrina bíblica por superstição. Em Angola, muitas igrejas que se dizem cristãs estão, na verdade, afastando as pessoas de Cristo e conduzindo-as à idolatria, ao engano e à perdição eterna. Como cristão reformado, eu creio que somente a Escritura é a regra de fé e prática, e tudo que foge disso é heresia. E dentro dessa lista que ele coloca em primeiro lugar, ou na primeira lista das 7 igrejas hereges que enganam o povo em Angola, ele coloca primeiro a Igreja Católica Romana. Em segundo lugar, colocou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em terceiro lugar, Testemunha de Jeová. Em quarto, Mormons. Quinto, igrejas neopentecostais. Sexta, seguidores de Cacó Filipe. Sétima, seitas sincréticas africanas. Mas, na verdade, o que me preocupa tem que ver com o que está em segundo lugar. Isto é, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E veja o que ele escreveu sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pregam a guarda do sábado como se fosse condição de salvação. Mas em Cristo somos libertos da lei cerimonial. E ele colocou aí o texto, epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 16, que diz: ninguém vos julgue pelo sábado. E ele colocou abaixo aí, dizendo que os adventistas, nesse caso do sétimo dia, colocam Ellen G. White como profetisa inspirada, substituindo a suficiência das Escrituras. Bem, eu resolvi gravar este vídeo para contrapor o que, na verdade, este indivíduo, José Quental, publicou. Porque o que ele escreveu é tudo mentira contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a vossa atenção, por favor. Querido amigo que fez a publicação e amigos que têm me acompanhado, seja pelo meu canal do YouTube, Felipe Dumbi-FD, seja pelo Facebook, pelo TikTok, pelo Instagram, ou você que recebeu o vídeo pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Em primeiro lugar, com relação à salvação, a Bíblia é muito clara, à luz de Efésios capítulo 2, verso 8 a 9, de que a salvação é unicamente pela graça de Cristo. Pela graça de Cristo, mediante a fé que nós temos nele, na pessoa de Cristo. Então, aí você percebe que nós, adventistas do sétimo dia, não guardamos o sábado para sermos salvos, mas porque fomos verdadeiramente salvos. As palavras de Jesus em João capítulo 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos, levam-nos à compreensão clara de que a obediência aos mandamentos de Deus é resultado do amor que nós temos nele. No entanto, o sábado não é um meio de salvação, mas um sinal de fidelidade e amor ao Criador. Por isso que Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, quem exatamente guarda os mandamentos de Deus deve exatamente observar o sábado.
Assim como a obediência, por exemplo, ao mandamento ou ao preceito não matarás e também ao não adulterarás não nos salva, também a observância do sábado é claro que não salva. Porém, quem é salvo pela graça busca viver em harmonia com a perfeita vontade de Deus expressa em seus mandamentos, à luz do que nós temos também em Hebreus capítulo 8, verso 10. Agora, sobre Colossenses capítulo 2, verso 16, quando Paulo diz, ninguém vos julgue pelos sábados e, enfim, também vai dizendo aí outras coisas, ele se refere aos sábados cerimoniais das festas judaicas, que eram sombras do que viria, conforme é descrito no verso 17. O sábado do quarto mandamento, por outro lado, foi obviamente instituído na criação à luz de Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, antes do pecado e antes das leis cerimoniais. Esse sábado é obviamente um memorial da criação e do Criador, não uma sombra que apontava para Cristo. É o sábado parte da lei moral. E tanto é que no Antigo Testamento, as expressões festas, luas novas e sábados que aparecem em Colossenses 2 sempre aparecem juntas, referindo-se às festas cerimoniais, com base a Levítico 23, verso 24. Portanto, é dizer aqui que o sábado do sétimo dia, instituído lá na criação antes do pecado, não era sombra de nada, mas um memorial eterno do poder do Criador e Redentor. E olha que quanto a questão que você colocou sobre Ellen G. White, de fato, nós cremos piamente que ela foi uma mensageira de Deus, mas a Bíblia, de fato, é a única regra de fé e prática, tal como é evidenciado na segunda carta de Paulo a Timóteo 3, 16 a 17. E a função dos escritos de Ellen White é a mesma dos profetas bíblicos após Moisés: orientar, advertir e conduzir o povo de Deus de volta à Bíblia e não substituí-la. E olha aqui que a escritora norte-americana Ellen G. White, ela nunca, mas nunca se colocou acima das escrituras. Ela mesma até escreveu: a Bíblia é somente a Bíblia e somente a Bíblia é o nosso credo, é a única regra de fé e prática, de acordo com o livro dela, O Grande Conflito, página 595. Então, quando você, por exemplo, diz que Ellen White, nós como adventistas do sétimo dia, substituímos exatamente a Bíblia por Ellen White, isso não é verdade, isso é mentira. Então, Ellen White foi exatamente uma mensageira de Deus, cuja missão foi apontar exatamente para a Bíblia e para Jesus, o centro da fé adventista. O que você postou, na verdade, não é o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende. Não é o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina. De fato, muita gente está sendo enganada, muita gente está sendo levada ao erro, mas nós temos que nos posicionar mediante a verdade. Que Deus abençoe a você que está acompanhando esse vídeo. Pode partilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade, conheçam o Evangelho. Estamos juntos, até a próxima.